Se você tá chegando aqui, tá se inscrevendo no canal, sinta-se à vontade. Se quiser comentar aqui também, a gente vai responder, porque tem pouca gente, né? E amigos ajuda a gente a crescer. Somos não influenciadores. Tinha 3 seguidores, agora são 4. Sim, porque a inteligência artificial, ela nada mais é que a nossa consciência mecânica, só que apurada em diversas, vamos dizer, possibilidades. Sim. Ela é alimentada todos os dias por nós mesmos, né? Exatamente. E nós mesmos educamos ela. Por exemplo, eu pago. Eu tenho 3 inteligências artificiais. Eu uso 3. Não vou mentir, gente. Eu uso. Todo advogado usa, tá? Qual que você usa, doutor? Já fala aí pro pessoal. Não, é o básico, né? O chat GPT, eu pago. O chat GPT, eu uso, pago para não ter dor de cabeça, né? Porque o simples, ele te dá só um formato simples. Eu uso o outro, que é o do Google. O Gemini. Que o Gemini ele tem já todo o mecanismo de busca. E tem um outro lá, que acho que é o DeepSeek. Tem um chinês agora. É o DeepSeek, é o chinês da baleia. Meu, tem um chinês aí que chama Manus. Esse aí é um absurdo. Esse ainda não testei. Aí eu tô usando esses 3. O do Google, o Gemini não pago. O DeepSeek também não. O único é o ChatGPT que eu pago. Sabe o que esse Manus faz? Eu vi até num episódio com o Sérgio Sacani falando sobre ele. Que é o Space Today, né? Ele falou que o Manus é como se fosse uma agência virtual. Então, tipo assim, você consegue criar um diretor jurídico, um diretor de atendimento, mas olha, um diretor... Aí ele vira uma pessoa dentro da inteligência artificial. E aí, quando chega um trabalho novo, você sobe o trabalho novo, faz o prompt, mano, aí vem os caras resolver a situação e te cobra. Assim, você já chegou a ver sobre isso? Ou seja, é uma empresa simulada. É uma empresa simulada. Então, assim, uma das coisas que eu passo até para os colegas, evitar, na hora que for utilizar, né, a inteligência artificial, dar comandos para evitar dela te dar sentenças, acórdãos que não existem. Vocês devem ter acompanhado na internet aí que há pouco tempo um advogado foi multado. Tá? Ele foi multado porque ele colocou lógico, pela demanda, pela correria. Às vezes o cara pegou ali a petição pronta e jogou, só mudou umas coisas e esqueceu que a inteligência artificial ela cria coisas. Imaginário. Mas o que tinha no meio? Tinha lá um acórdão. O que é o acórdão? É uma decisão do tribunal. Quando eu quero enfrentar uma decisão para o juiz, porque a etapa é assim: juiz, magistrado único. Acórdão é dos tribunais, são os desembargadores, são 3 juízes ou mais ali decidindo. Depois nós temos os ministros, que são acima dos desembargadores. Quando eu quero enfrentar uma decisão do juiz, falar, não concordo com essa sua decisão, eu preciso buscar acórdãos, ver os resultados dos desembargadores para enfrentar o do juiz. A inteligência artificial sabe criar um acórdão. O acórdão é perfeito. Cria um número de processo, cria exatamente o texto que eu quero, o resultado, e ainda coloca nome de ministros que nunca existiu. A data da publicação. É a Marisa do biquíni lá. A Marisa do maiô lá. Entendeu? Então, assim, o ChatGPT lá. Ele criou... A gente não tem lá no Google o VEL 3, né? Que é o mais perfeito hoje. É o mais perfeito, Você coloca ali, aquelas pessoas são criadas e não existe aquela pessoa. Não existe o rosto dela. Tanto que já fizeram o teste, né? Para fazer o Face ID. Não funciona, né? Então, assim, não vai rolar. A mesma coisa é o acórdão. O acórdão não existe, mas foi criado lá. Normal. Aí o advogado que esquece, ele larga lá na... Vocês também já devem ter acompanhado o advogado que fez uma receita de bolo e o juiz não viu? Eu vi. Vocês viram esse? Esse eu vi. Ele botou uma receita de bolo. Ele colocou uma receita de bolo e o juiz não viu. Ele deu um despacho e continuou o processo. Aí ele foi lá na corregedoria e falou, olha, eu fiz uma petição, o juiz não leu. Pra vocês dizer que não lê. Então a mesma coisa é o... Eu ando com a lei, meu chapa. Você entendeu? Advogado Paloma. Já viu o advogado Paloma, já? Não vi. Nunca vi, vou te mandar. Manda pra mim. Essa é boa. Então o que acontece? O desembargador não, o acórdão foi criado. Então um juiz que tiver ali lê aquilo, fala assim, eu vou consultar. Como é que essa decisão tá tão perfeita? Ele vai lá e consulta, não existe. Então, o que eu faço nos meus prompts, tá? Eu coloco lá, crie uma petição assim, assim, assada, desta forma, e ponho, não... Me fode. Só não me fode aqui. Não criar nenhum tipo de acórdão ou decisão que não esteja em tribunais. Ele não cria, ele faz a petição normal, né? A logística que eu quero, mas sem nenhum tipo de acórdão.
Aí eu insiro, porque aí eu tenho o meu mecanismo de busca, né? Que a gente busca direto na fonte, nos sites dos tribunais, a gente vai lá. Aí você tem os campos de pesquisa, que é fácil, você coloca entre aspas, eu quero sobre este assunto. Sim. Ele vai buscar, e aí beleza, aí você faz o trabalho. Mas tem advogado que o cara, pela correria, ele esquece de pensar nisso. Então tem que tomar muito cuidado com a inteligência artificial, gente. Isso serve para quem está entrando na faculdade de Direito, porque tem provas na faculdade e tal, então tem que tomar cuidado, fazer trabalhos. Cuidado, porque os trabalhos, às vezes você vai colocar um assunto, você não leu, é um assunto que não existe. Aí o professor vai falar, pô, que parada é essa aqui? Nunca vi. E hoje em dia os professores estão usando uma outra inteligência artificial para ver se foi criado por inteligência artificial. Exato. E aí já criaram uma outra inteligência artificial para bloquear essa. Você lembra na época de colégio, né? Na época de colégio tinha lá os mecanismos os professores via se tinha 70% de texto seu, se era 30%. Isso, coisa arcaica, né? Vamos dizer assim, 20 anos atrás. Do Barça, e mesmo assim funcionava. Hoje, então, amigo, tá muito mais fácil. Você colocou o trabalhinho ali. Ele só joga o PDF para dentro da inteligência artificial, ele te mostra lá. Isso. Se você tiver acima de 90%, 95% de cópia, né, de outros lugares, ele não valida. A inteligência... E hoje... Copia, mas não faz igual. Copia, não faz igual. Mas hoje, o podcast aqui da gente, eu já estava prevendo para a gente falar sobre inteligência artificial. E é muito importante, porque isso pode acarretar futuramente profissionais. Eu tinha 2, 3 estagiários. Você acha que o advogado vai ser substituído pela inteligência artificial? Se continuar essa rotina aqui, logicamente que não vai substituir, mas que vai reduzir bastante. O que você acha muito? O que você acha que humaniza assim o advogado para eles ficar acima da inteligência artificial? O atendimento 1x1. É o tá junto com a pessoa. O atendimento humanizado. O atendimento humanizado é o que dá certo. Por exemplo, o meu escritório hoje ele anda aqui, ó. Nesse celular. Meu escritório tá aqui. Hoje eu coloquei... Você deve ter falado comigo hoje. Já tinha lá um robozinho lá que te atendeu. Então, o que acontece? Quando eu recebo a mensagem, eu sei de quem que é quem recebeu. Se é de cliente novo, ele vai passar pelo bot, que é o boot, né? Que é o robô. É um atendimento robotizado. Ele vai chegar e vai filtrar tudo que eu quero. Beleza. Tem cara que não vai aceitar. Fala, eu quero falar com o cara. Mas aí para chegar em mim... Precisa saber o que é. Sim. Fazer um filtro. Mas o melhor atendimento é 1x1. Esse é o que vai prevalecer. Porque porque tem coisas que não podem ser ditas, né? Exatamente. E não só isso. A pessoa quer sentir confiança. Quer saber quem é que vai cuidar do seu problema, porque a pessoa que vai deitar lá na cama e tá com problema, ela precisa confiar no outro. É simples. Então, se não confiar no outro, como é que você vai aceitar? Eu vou atrás de um cara... O advogado é um voto de confiança. É um voto de confiança. Então, assim, não é só a excelência, grandes ternos, grandes carros ou grandes escritórios. Não. Não é assim que funciona. Precisa ter um atendimento humanizado. De qualquer forma, você tem que ter um equilíbrio. Você tem que ter a parte digital te auxiliando, né? Então, você tem o auxílio do digital para você trabalhar e, ao mesmo tempo, você ser humanizado. É o trabalho híbrido, né? Híbrido e cada atendimento é uma coisa específica. Você não pode simplesmente falar, vou deixar tudo para a inteligência artificial fazer. Não, de forma alguma. Aí você acaba não só prejudicando você como advogado, porque você não vai conseguir evoluir, você não vai ter uma hora que você vai estopar ali, não vai ter o atendimento e vai te prejudicar mentalmente porque você não exercita fazer as coisas que tem que fazer. Eu sinto que o contato humano, né, o humanizado, ele vai ser muito valorizado no futuro. Tipo assim, é tanta inteligência artificial que vai chegar uma hora que fala, não, eu quero conversar com esse cara aqui para eu saber se é isso mesmo, sabe? O humano vai ser a validação da inteligência artificial. Exato. Mas acho que até essa proximidade das pessoas vão se perder também. Porque as pessoas estão usando muito a tecnologia. Eu acho que até um exemplo do Japão, o pessoal falou que lá o pessoal já não se relaciona mais.
por conta da tecnologia. E isso que a gente está falando de termos Japão, que já era muito filtrado isso, de não ter contato com as pessoas. Você entra no metrô no Japão, você não escuta um pio. Você não dá bom dia, boa tarde, boa noite. Você a interação social então, a interação social... Eu não vou falar para não dar problema aí na Pode falar, você é advogado, não? Não é esse não é o problema, é que pode dar problema. Antes de 2019 ali, né? 2019, nós tivemos aquela fase, né? Tudo paz e amor, tudo tranquilo, tá tudo rodando o planeta Terra. Então, ali já dali para trás, alguns países já não tinha contato físico com as pessoas. Dali para frente, né? Daquele buraco que nós tivemos 2021 para frente, aí piorou mais ainda. Porque aí automaticamente nós temos o eletrônico aqui na nossa mão, nós temos todo o trabalho que nós tivemos, né? Porque a gente teve que procurar nos modificar, adaptar, né? Adaptar para atender clientes. Então, muita coisa fez o quê? Que a gente viesse para cá.